nome é anônimo e o que vou compartilhar aconteceu há exatamente um ano, em uma noite de outono. Após uma festa com amigos, decidi caminhar de volta para casa, aproveitando a brisa fresca da noite. Eu morava em uma pequena cidade tranquila, onde as ruas, à noite, costumavam ficar quase desertas. Naquela noite, porém, algo estava diferente. Enquanto eu segui o caminho habitual, comecei a perceber sombras movendo-se ao meu redor. No início, pensei que fossem apenas reflexos da luz fraca dos postes, mas à medida que me aproximei, percebi que eram figuras humanas, translúcidas e etéreas. Seus rostos, marcados por expressões de tristeza e desespero, me deixaram arrepiada. Tentei ignorar essas aparições, dizendo a mim mesma que era cansaço ou talvez efeitos passageiros de uma noite agitada. Mas então, à distância, avistei algo ainda mais aterrorizante, uma figura escura e imponente, com olhos vermelhos penetrantes e um sorriso sinistro que parecia cortar a escuridão. Meus passos hesitaram, mas eu continuei a andar, esperando que tudo fosse apenas fruto da minha imaginação. No entanto, à medida que me afastava, as figuras pareciam me seguir, seus sussurros ecoando em meus ouvidos como um lamento distante. Eu senti um frio na espinha e uma sensação de opressão no ar. Foi então que a figura sombria se aproximou, sua presença emanando uma energia maligna que me deixou paralisada de terror. Tentei gritar, mas minha voz parecia ter desaparecido. Eu me senti preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Nesse momento de desespero, um carro passou por mim, iluminando a rua com seus faróis. A figura desapareceu nas sombras, como se temesse a luz. Tremendo e em estado de choque, entrei no carro com o motorista amável que me levou para casa em silêncio, compreendendo que algo sobrenatural e aterrorizante tinha acontecido naquela noite. Desde então, as imagens dos fantasmas e do demônio me assombram, como lembranças indeléveis de uma experiência que desafia a lógica e explicação racional. É uma história que, mesmo um ano depois, ainda me faz questionar a natureza da realidade e o que realmente existe além do que podemos ver. Meu nome é Sara e eu sempre fui cética em relação ao sobrenatural, até aquela noite aterrorizante no hospital psiquiátrico onde meu irmão estava internado. Eu costumava visitá-lo regularmente, tentando oferecer algum conforto em seu mundo tumultuado. Era uma noite fria e chuvosa quando cheguei ao hospital. As luzes do corredor piscavam intermitentemente, criando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. Eu subi as escadas para o quarto do meu irmão, meu coração batendo forte contra o meu peito. Ao entrar na ala psiquiátrica, senti um arrepio percorrer minha espinha. A atmosfera estava pesada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eu me aproximei do quarto do meu irmão e lá estava ele, deitado na cama, seus olhos vazios refletindo uma dor que eu não podia compreender completamente. Foi então que eu vi o espírito de um enfermeiro usando o uniforme antigo do hospital. Seus olhos eram profundos poços de tristeza e sua pele tinha um brilho pálido e cadavérico. Ele se aproximou lentamente, seus passos ecoando no corredor vazio. O enfermeiro estendeu a mão em direção ao meu irmão, como se tentasse acalmá-lo. Eu quis gritar, mas nenhum som saiu da minha garganta, seca. Eu assisti impotente enquanto o espírito sussurrava palavras reconfortantes para o meu irmão, suas mãos etéreas tocando gentilmente seu rosto. De repente, o enfermeiro olhou para mim, seus olhos tristes encontrando os meus. Eu senti um calafrio cortar meu corpo quando ele murmurou uma única palavra: ajudem. Antes que eu pudesse reagir, o espírito desapareceu no ar, deixando para trás apenas um eco de sua presença. Meu irmão se acalmou, como se a visita do enfermeiro tivesse trazido algum tipo de conforto para sua alma atormentada. Saí do quarto em estado de choque, tentando entender o que acabara de acontecer. A partir daquele dia, nunca mais duvidei da existência do sobrenatural, pois testemunhei algo que não podia ser explicado pela lógica ou pela ciência. O espírito do enfermeiro assombrou meus pensamentos por semanas, me fazendo questionar a natureza da vida e da morte, e me lembrando daquele pedido de ajuda que ainda ecoa em meus sonhos mais sombrios. Meu nome é Diego, e vou contar sobre a experiência mais aterrorizante da minha vida. Eu estava em casa, de bobeira numa noite tranquila. De repente, ouvi claramente minha mãe me chamando lá do andar de cima.
A voz dela era tão real que nem desconfiei. Peguei uma vela e subi as escadas pensando que talvez tivesse faltado luz. Oi, mãe, o que você tá fazendo em casa? Pensei que você tivesse saído, eu disse, subindo as escadas. Ninguém respondeu, mas a voz dela continuou chamando meu nome. Fiquei arrepiado dos pés à cabeça, com aquela sensação estranha de que algo não estava certo. Mesmo assim, fui em direção ao quarto dela, com a vela iluminando meu caminho. Quando cheguei lá, não havia ninguém. Comecei a ficar realmente assustado. Foi quando meu celular tocou e era minha mãe. Oi, filho. Estou saindo agora do trabalho. Vou demorar um pouco, então se cuida aí, tá? Meu coração gelou na hora. Se minha mãe estava na rua, quem diabos estava na minha casa me chamando? Uma sensação de terror se instalou em mim enquanto eu percebia que alguma presença sinistra estava tentando me atrair. Desliguei a vela imediatamente, corri para meu quarto e me tranquei lá, rezando para que aquilo fosse embora. Nunca consegui explicar o que aconteceu naquela noite. A ideia de que alguma entidade maligna, estava se passando pela minha mãe ainda me assombra. Desde então, tenho dificuldade em ficar sozinho em casa, porque nunca sei se estou realmente sozinho ou se algo invisível está à espreita, esperando para brincar com minha mente de novo. É uma experiência que nunca vou esquecer. Meu nome é Gabriel e o que vivenciei naquela noite ainda me assombra até hoje. Era um daqueles fins de tarde que se transformam em noite rapidamente, quando o sol já se pôs e o céu se tingiu de tons de roxo e azul escuro. Eu estava voltando da escola, caminhando pelo deserto caminho de terra batida que levava à minha casa, situada em um local remoto e isolado. Às 7 horas da noite, enquanto passava por uma encruzilhada deserta, senti um arrepio percorrer meu corpo. Uma sensação inexplicável de que algo não estava certo me dominou. O vento sussurrava entre as árvores, criando uma sinfonia de folhas secas e galhos quebrados. Foi quando eu vi, no meio da encruzilhada, uma figura sombria começou a se formar, como se emergisse das próprias sombras. Era uma mulher vestida de branco, seus cabelos, longos e desgrenhados dançavam ao vento. Seu rosto, porém, estava escondido nas sombras, ocultando seus traços. Ela parecia flutuar no ar, seus olhos emitindo um brilho sobrenatural que me gelou até os ossos. Tentei chamar por ajuda, mas minha voz parecia ter sido engolida pela escuridão ao meu redor. A figura começou a sussurrar palavras incompreensíveis, um idioma antigo e desconhecido. Senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse tentando me sufocar. O medo tomou conta de mim, paralisando-me no lugar. As árvores ao redor balançavam violentamente, como se estivessem possuídas por uma força sobrenatural. De repente, a mulher estendeu a mão em minha direção, e uma rajada de vento frio me atingiu com força, fazendo-me recuar alguns passos. Seus olhos brilhavam intensamente, fixos em mim. Eu senti que estava diante de algo além da compreensão humana, algo que não pertencia a este mundo. Em um momento de coragem, reuni minhas forças e virei as costas, correndo o mais rápido que pude. A sensação de perseguição me assombrava enquanto eu fugia daquela encruzilhada amaldiçoada. Finalmente, cheguei em casa, ofegante e aterrorizado. Contei minha experiência à minha família, mas eles acharam que eu estava imaginando coisas. Desde aquela noite, evito passar pela encruzilhada a qualquer custo. As imagens da mulher vestida de branco e seus olhos brilhantes continuam assombrando meus sonhos. Aquela experiência sobrenatural deixou uma marca indelével em minha alma, lembrando-me de que há mistérios neste mundo que estão além da nossa compreensão, ocultos nas sombras da noite. Se você também já viveu uma experiência sobrenatural ou conhece alguém que teve um encontro assustador com o desconhecido, não hesite. Inscreva-se no nosso canal agora e envie seu relato para o e-mail que está na tela. Quem sabe, seu encontro aterrorizante pode ser o próximo a ser contado aqui. Lembre-se, o inexplicável está mais perto do que você imagina. Prepare-se para o medo real, porque no mundo do sobrenatural, nada é o que parece. Boa noite, durmam com uma luz acesa, pois as sombras escondem segredos que você não pode imaginar.